Boa tarde, hoje estamos aqui com a Patrícia de Souza Firmo, que ela vai nos ajudar na entrevista sobre o transtorno de espectro autista. Os membros do grupo que vão fazer a entrevista sou eu, Rafael Mol, e meu colega. Boa tarde, meu nome é Diego. E nós dois vamos fazer as perguntas para ela. Patrícia, me fala onde que você teve o contato com a pessoa que você vai usar como base para responder as perguntas do teste. Eu sou graduanda em pedagogia eu sou graduanda em pedagogia e pós-graduanda em pedagogia. Para responder as perguntas, eu vou usar como base meu dia a dia em sala de aula. Eu atuo em escolas particulares desde o meu terceiro período da graduação. Entendi. E aqui, na sua opinião, qual o comportamento que você considera o mais difícil de lidar e por qual motivo? Bom, cada autista é diferente, então cada um apresenta um comportamento diferente. Dois aspectos devem sempre prevalecer na relação entre aluno e professor: a aceitação e o respeito. É preciso que o professor ele conheça de perto os limites da criança, suas dificuldades, seus interesses, e principalmente é preciso que ele sempre estabeleça rotinas e limites para recorrer sempre que necessário, porque é eles que vai guiar no dia a dia em sala de aula. Entendi. Na sua opinião, qual seria a melhor estratégia, entre aspas, para ter um melhor convívio com pessoas que possuem esse problema? Como eu mencionei na resposta anterior, é sempre importante estabelecer uma rotina, estabelecer combinados. É válido lembrar que cada autista é diferente um do outro. Talvez o que funciona para um não vai funcionar para outro, não. Eu gosto muito de trabalhar com recompensa e reforço positivo. Funciona dessa forma. Na recompensa, quando o aluno ele faz a atividade direitinho, ele pega e ganha 2 estrelinhas, por exemplo. Agora, quando ele se recusa a fazer, eu trabalho com Isso aí que você falou e agora é exatamente o que a gente estava estudando na aula de Educação Física adaptada desse período. Tipo, sempre que a gente vai fazer uma atividade, eles deixam lá a linha do tempo de tudo que a gente vai fazer, criando assim uma rotina. E também eles sempre falam sobre a importância do reforço. Então, eu também considero super válido. E aqui, só outra coisa. Quando em sala de aula, o que você considera que seja o papel do professor de apoio? Você acha que deve ser um papel que mais limita muito o aluno ou você acha que deve deixar ele mais autônomo? Não. O professor de apoio ele deve sempre deixar o aluno fazer sozinho. Ele funciona como mediador. O aluno ele tem que criar autonomia. Entendi. Porque a partir disso ele não fica excluído da turma e se sente bem, correto? Exatamente. Ele precisa se sentir parte da sala de aula. Entendi. Diegão, pode fazer a quarta pergunta aí, que essa é com você. E Patrícia, e como era a relação dos alunos com autismo em relação aos outros? E o que você considera importante trabalhar para uma melhor inclusão das pessoas com TEA? Aí, nesse caso, dessa pergunta, você escolhe um exemplo, não precisa citar nome, só escolhe um exemplo e fala sobre a relação dele com os alunos. Bom, no dia a dia em sala de aula, todos os alunos sabem que aquela criança especial está presente.
é necessário é importante, né, que o professor de apoio ele é o responsável fundamental para dar o pontapé inicial na inclusão. Ele é o responsável para que ela mesma aconteça. Pode ser feito de diversas formas, como trabalho em dupla, trabalho em equipe, dinâmicas. É preciso que inclua realmente o aluno, para que ele se sinta parte ali da sala. Um exemplo é quando um aluno cadeirante, por exemplo, é necessário que se adapte atividades para ela, que o professor regente de turma mesmo, ele reconheça aquele aluno ali como parte da sala. Não Eu deixe ele entendi. só por conta do professor de apoio. Porque muitas vezes, quando o professor de apoio faz um serviço, um trabalho exageradamente protetor com esse aluno, ele acaba se tornando, como se diz, uma barreira entre o aluno e o resto da sala. Tanto que muitos deles não vão ser vistos mais como aluno, vão ser tipo, o professor tá ali, tudo que você quiser dele ter relação com o aluno, você vai falar com o professor de apoio. Tipo isso, né? Não. E Patrícia, Isso. você acha, onde você trabalhou, que as crianças eram inclusas em todas as atividades propostas pela turma? Sim. E tinha alguma dificuldade? Então, uma das maiores dificuldades que a criança autista ela encontra mesmo é a interação, porque o convívio com o outro em sala, na escola em si, para ela já é um desafio. Entendi. Essa ia completar minha fala antes aí um pouco. Acredito que seja isso. Sobre quando eu falei sobre o professor, muito, dependendo do tratamento, pode ser uma barreira entre ele e a sala. Sim, porque se o professor fica muito protetor ou faz tudo para o aluno, ele não é mediador, ele acaba atuando como babá. Entendi. Entendi. Minha professora também usou essa expressão de babá, falando que o professor de apoio não é babá de aluno, mas muitos pensam que ele é. Ô, Patrícia, e quais são os maiores desafios encontrados por eles na escola? Você acha que todos os profissionais estão sendo capacitados para isso e conseguem exercer bem seu papel nas escolas, seu ponto de vista, assim? E qual é os desafios encontrados por os autistas na escola? É igual eu já falei anteriormente. A interação entre o aluno com o outro, para a criança autista, ela é bem mais complexa, porque eles não conseguem lidar direito com as emoções deles, eles não conseguem entender certas regras e por muitas das vezes eles acabam sem querer chateando os outros colegas. Aí que entra a intervenção do professor. Ele ajuda a criança a entender o comportamento, ele pontua onde a criança errou e reforça aquilo que ela tem de positivo. E nem todos os professores estão preparados para atender criança autista, não. Entendi. Sim, e esse é o fator que eu considero que talvez possa ser um dos maiores desafios, porque no Brasil tem diferentes níveis de escola, onde a escola particular, querendo ou não, está acima da maioria das escolas públicas aí. Eu acredito que muitas delas não vai ter o preparo ideal para receber um aluno com esse transtorno. Exatamente. Como eu tenho experiência mais em escola particular, eu não consigo falar Mais da detalhadamente escola de pública. escola pública, mas eu sei que a realidade é totalmente diferente. Entendo. Essas foram as perguntas propostas e previamente decididas e algumas que eu acabei fazendo no meio aqui. Muito obrigado. E é isso. Muito obrigado, Eu que Patrícia, agradeço. por ter respondido as perguntas nossas aí. Espero te ajudar.
Claro, ajudou muito. Obrigado. Obrigado. Nada, tchau.